Olá, paz do Senhor Jesus para todos. Tenham todos uma boa noite. Nessa oportunidade nós vamos aqui falar sobre quem realmente é o abençoador das nações. A nossa questão vai girar em torno dessa problemática. Qual é o instrumento que Deus usa para abençoar as nações? É a nação de Israel, conforme diz a teologia judaica, conforme diz a teologia dispensacionalista, ou quem abençoa as nações é o Senhor Jesus Cristo, conforme diz o Novo Testamento, conforme diz o apóstolo Paulo, conforme ensinaram os pais da igreja, todos eles, e aqui merece destaque Santo Agostinho. Então, quem realmente é o abençoador das nações? Tomemos como base a Epístola de Gálatas, capítulo 3 e versículo 8. Vamos ler. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vou pular aqui para o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Meus irmãos, aqui nós temos uma palavra do apóstolo Paulo, que escrevendo aos Gálatas, ele interpreta algumas passagens do Antigo Testamento, que nós encontramos em Gênesis 12, 3 e 7. E no Antigo Testamento, para sermos bem breves e bem diretos, a descendência de Abraão no Antigo Testamento é a nação de Israel. Aqui nós temos que ser bem claros e bem sucintos nisso, sem rodeios. No Antigo Testamento, a descendência de Abraão, o povo levantado por Deus, a nação levantada por Deus para abençoar as nações, chama-se Israel. Isso aqui é um ponto indiscutível. Perca de tempo tentar se alegorizar isso no Antigo Testamento. Perca de tempo querer entender a descendência de Abraão ou a semente de Abraão no Antigo Testamento como sendo outra coisa a não ser a nação de Israel, o povo judeu, o povo da linhagem de Sete. Quando nós chegamos, porém, no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo uma nova visão sobre o ponto. E vale lembrar a você que Paulo ele era um judeu, era um rabino, era um fariseu, e como tal ele conhecia muito bem a teologia judaica. Então o que Paulo está explicando aqui para um grupo de judeus cristãos é que quem abençoa as nações é Cristo, não um corpo, não a nação, não um grupo de pessoas. Quem Deus levantou, quem Deus depositou nas mãos todas as bênçãos, chama-se Jesus Cristo. É em Jesus que o homem pode adquirir a salvação. É somente em Jesus que o homem pode ser salvo. Paulo está dizendo aqui para os legalistas que o tempo da lei foi até Cristo. Isso ele disse em Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei. Isso ele diz também em Gálatas 3 e versículo
23 a 25, ele mostra que a lei ela foi dada para os judeus até que o Messias chegasse. Uma vez que Cristo veio, aí Paulo, representando todos os judeus, na qualidade de um judeu cristianizado, ele diz: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei, ou do aio, ou do pedagogo. Então o apóstolo Paulo, ele interpretando misticamente o Antigo Testamento, ele vai nos dizer, e ele nos diz, que todas as nações da terra só podem ser abençoadas por um descendente. Por isso ele vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou seja, a sua descendência. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Abraão, como eu já falei, o Paulo ele está interpretando Gênesis capítulo 12, versículos 3 a 7, que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, em ti e na tua descendência eu abençoarei todas as nações. A palavra descendência no grego, ou semente, é sperma. Daí é que vem a derivação espermatozoide, que quer dizer semente, descendente, descendência, posteridade. Tudo isso pode ser aplicado à palavra grega sperma. E só que nós temos que observar que esta palavra ela tem dois sentidos. Sperma, ou seja, semente ou descendência ou descendente, tem um sentido tanto de indivíduo como coletivo. No Antigo Testamento nós podemos ver esses sentidos, ambos. E Paulo ele conhecia muito bem também o grego, como também o hebraico tem esse sentido também. E Paulo, ele conhecedor muito bem do grego, ele interpreta, e com muita justiça, ele faz uma interpretação do Antigo Testamento, tirando as bênçãos das mãos da nação de Israel e colocando nas mãos de Cristo. Por isso ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a tua posteridade. Não diz, e as posteridades, que no grego é sperma, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Só que a palavra esperma, como eu já falei, ela tem um sentido tanto de coletivo como de individual. E Paulo aqui, ele interpretando o Antigo Testamento, ele traz a palavra esperma, descendência ou semente, para o individual e aplica Cristo. O que Paulo está dizendo é que todas aquelas bênçãos que Deus deu para a nação de Israel, que é inegável, ninguém vai negar, tudo que Deus depositou nas mãos de Israel, tudo, amados, tudo, foram dados por um tempo limitado. A lei, os sacrifícios, lua nova, Shabat, tudo isso foi depositado até que Cristo viesse. Israel foi o abençoador das nações, mas por um tempo determinado, até que a verdadeira descendência, até que o Filho, o herdeiro único de Deus, aparecesse. E o herdeiro de Deus, de acordo com o Novo Testamento, não é a nação de Israel. O herdeiro de Deus, o dono das bênçãos, aquele que pode salvar a humanidade, aquele que pode apresentar o verdadeiro sacrifício que tira os pecados do mundo, o verdadeiro sábado para a humanidade, que é Cristo, não é a nação de Israel. O verdadeiro sábado, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro templo, aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Salomão, aquele que é maior do que o sábado, é Cristo. E Paulo, ele enfatiza, ele diz que as promessas de Deus, as promessas foram feitas não aos descendentes, ou seja, não à nação de Israel, não aos judeus, e diga-se de passagem, incrédulos, mas as promessas no coletivo foram feitas a um homem, a saber, a Cristo. É o que ele diz. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a tua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, meus queridos, de acordo com o Novo Testamento, é em Cristo que o homem é salvo. E outra coisa, não existe dois corpos de salvos, como o dispensacionalismo prega. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Scofield,
que é considerada a Bíblia mãe do dispensacionalismo. Tenho outra Bíblia de peso do dispensacionalismo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, é outra grande propagandista do sistema dispensacionalista. E o que é que essas Bíblias dizem? Elas dizem que Deus tem dois corpos, um corpo celestial, que é a igreja, e um corpo terrestre, que é Israel. Aí eles dizem que nós estamos no tempo do celestial, da igreja, mas que depois do arrebatamento da igreja para o céu, então entra o tempo do povo terrestre, que é Israel. E assim, Deus, assim como salvou os gentios, salvará também Israel. Por quê? Porque as promessas de Deus com Israel são eternas. Em outras palavras, Israel nunca deixou e nunca vai deixar de ser o povo da eleição, o povo salvo. De acordo com o dispensacionalismo, Deus tem dois corpos de salvos, a igreja e Israel. Amado, agora eu quero lhe dizer que essa teologia soteriológica, ela não condiz com o que diz o apóstolo Paulo. Ela não condiz com o que diz o Novo Testamento. Paulo diz que para nós há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Uma só fé, tanto para a igreja como para os judeus. Um só batismo. O batismo que salva no Espírito Santo é válido para judeus e para gentios. No mesmo batismo, entre judeus e gentios, no mesmo corpo estão reunidos judeus e gentios. Em uma só fé estão reunidos judeus e gentios. Não existe dois corpos, não existe duas fés, não existe dois batismos, não existe dois espíritos. Não existe duas salvação. Não existe duas formas de Deus salvar. Sempre, desde Adão até o último homem que há de nascer, Deus trabalhou apenas com uma forma de salvação. Método de administração, sim, é diferente. A forma como Deus administrou os homens salvos antes de Cristo foi por meio da Torá, por meio da lei, por meio de sacrifícios. Foi uma forma pedagógica, temporária. Mas a forma como Deus salva o homem sempre foi por meio de Cristo, não se engane. Desde Adão até o último que há de nascer, Cristo sempre foi e será o único caminho para o homem ser salvo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.